Guilherme Marques de Almeida, comandante do 1º Batalhão de Operações Psicológicas do Exército, com sede aqui em Goiânia, foi um dos militares alvo da operação da Polícia Federal contra a tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado democrático de direito para manter o ex-presidente Bolsonaro no poder, como que a gente tem falado até agora, e que ganhou destaque na mídia nacional, né, por ter desmaiado, exatamente. O caso aconteceu quando agentes cumpriam um mandado de busca e apreensão contra ele. Guilherme está na função desde janeiro deste ano. A informação consta no perfil dele nas redes sociais. Antes, entre 2022 e 2023, o comandante foi oficial de Estado-Maior no Comando de Operações Terrestres do Exército. Já em 2020, atuava como instrutor na Escola de Operações Psicológicas do Exército peruano. A PF investiga o militar pela suspeita de fazer parte do núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. Entre outras coisas, este grupo difundia fake news para colocar em xeque a lisura do pleito de 2022. Além disso, estimulava os seguidores a ficarem nas frentes dos quartéis após a derrota de Bolsonaro para criar um ambiente para um golpe de Estado. Ana Flávia, caso curioso, né? Envolvimento desse comandante do 1º Batalhão de Operações Psicológicas, né? Então, Alex, a análise importante que a gente tem que fazer dessas situações é que quando um governo assume como o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro assumiu o governo do Brasil, existe uma comoção coletiva e isso é muito difundido pela equipe do ex-presidente no sentido de que de misturar a pessoa com o governo. O governo se torna o presidente e o presidente se torna o governo. De repente, todo mundo que faz parte, talvez, do governo, passa a acreditar que a verdade absoluta está na mão do governante. Nas mãos, perdão, do governante. E isso é um grande risco. Então, isso serve de alerta, tudo isso que vem acontecendo, para todo mundo que está, de alguma forma, envolvido com o poder público. Os governantes passam, o governo fica. Então, hoje a gente vê envolvidos que, às vezes, não teve uma participação efetiva ou fazia achando que estava correto. Achando que estava correto porque colocou o ex-presidente Jair Bolsonaro numa posição de Deus. E acredita nele acima de qualquer coisa. Não é. Governantes passam. O que é superior aos governantes é o governo, são as leis, são as instituições. Então, hoje nós vamos ver a investigação, vamos ver o que vai acontecer. No entanto, você vê aí uma rede de colaboradores que estão envolvidos nessas tramóias e nesses crimes graves, porque seguiram uma pessoa, se deslumbraram, se envaideceram com a possibilidade de poder, de um grupo novo no poder, e acabaram se corrompendo com o discurso de um governante, ao invés de primar pelas leis do Brasil, pelas instituições. Tá certo, são 8 horas e 5 minutinhos. James Vasconcelos, para você foi surpresa, né, a ação também chegar ao Guilherme Marques de Almeida, né, que é comandante do 1º Batalhão de Operações Psicológicas do Exército? Precisa ser investigado, né? Todos esses fatos precisam ser investigados. E se de fato aconteceu algo, ele precisa, depois dessa investigação, de fato responder tudo isso. Agora, a gente não está endeusando ninguém. Bolsonaro, eu não quero saber se o Bolsonaro ele é ignorante ou se o Bolsonaro falou algo que de fato me desagradou. O povo brasileiro acordou no sentido de que nós queremos uma pessoa que não seja corrupta. Nesses 20 anos, nesses últimos anos, que o Brasil foi liderado por pessoas, principalmente do Partido dos Trabalhadores, foram um alarde de corrupção. O povo cansou disso.
O povo não quer saber, o Bolsonaro respondeu, o Bolsonaro é rude, o Bolsonaro é sem educação. O povo não quer saber disso. O povo quer saber de uma pessoa íntegra dentro do Palácio do Planalto. E o povo acordou e teve esse entendimento. A maioria da população hoje, quando sai nas ruas, tem esse entendimento. Não é que o Bolsonaro é um deus, não. O povo acordou e acreditou em um homem que seja 100% que tem um caráter ilibado. E nós vimos isso em Jair Messias Bolsonaro. Cadê? Ou não tem como eu contar aqui a história, nesses últimos 16 anos que o governo do PT estava no governo, eu posso contar para vocês inúmeros problemas de crimes de corrupção que agora estão sendo perdoados pelo STF. Bilhões de dinheiros, principalmente na Lava Jato. Bilhões de dinheiros que foram perdoados no mensalão. E as pessoas também estavam sendo perdoadas dos seus crimes. Então, nesse contexto total, o povo acordou e eu até fico feliz com isso. A população acordou porque viu um homem íntegro no Palácio do Planalto que tinha muito tempo que não via integridade naquele local. Alex, só para complementar, o povo elegeu Lula. O povo preferiu Lula. O Lula ganhou as eleições. Então, a verdade, ao fato, é que o povo foi às urnas e o povo hoje escolheu Lula. Já tem 14 meses. Tá certo, são 8 horas e 8 minutos. As urnas, né? As urnas elegeram Lula. Acho que é melhor falar dessa maneira. De novo, colocando em xeque, eu prefiro acreditar nas instituições brasileiras do que num homem e sua família. Tá certo, olha, 8 horas e 8 minutinhos, muitas mensagens chegando aqui, a gente vai dar uma pausa para ler essas mensagens, porque é muita coisa chegando, a audiência hoje bombando. Estamos aqui com a dona Lucimar, né, dona Lucimar Souza, ela fala o seguinte: bom dia, Alex, tudo bem? Tudo bem, dona Lucimar? Obrigado aí pela audiência, né? Pergunta para o James, que é advogado, como que eu faço para me livrar do júri popular? O único cidadão que eu gostaria de condenar é o Lula. De preferência, 500 anos de prisão. Então, 500 anos de prisão e foi totalmente... O detalhe a gente tem que lembrar bem, gente. A respeito do Lula, todo mundo fala, gente, ele foi inocentado. Isso não existe, gente. Não foi inocentado, né? Suas penas não foram inocentadas, foram anuladas. É diferente, né? Não tem como a gente colocar em xeque, até mesmo a nobre colega aqui também vai concordar com isso, colocar essas duas figuras lado a lado para falar de crimes. Gente, isso nem tem como fazer comparação, porque de fato, com Jair Bolsonaro não teve nenhuma condenação. Podem fazer todo tipo de investigação, pode fazer qualquer tipo de investigação, mas não tem condenação. Então não tem como colocar em xeque essas duas figuras, porque um teve, de fato, muitos crimes e o outro ainda está em processos de investigação. Então a gente precisa aguardar, estão procurando de tudo para incriminar Jair Bolsonaro.